Passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez estamos adentrando no teu receptor, na tua casa, no teu apartamento, no teu escritório, para comunicar convosco a palavra de Deus. Nós queremos trazer antes uma reflexão bíblica da palavra de Deus que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso de número 38, que nos diz: E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. E este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez com que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o Deus, o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Com esse texto bíblico, nós desejamos as mais ricas bênçãos de Deus na audiência deste programa. Que o Senhor possa te abençoar com toda a sorte de bênção, não só você, mas toda a tua família que está na sintonia deste programa. Nós queremos passar de imediato a ouvir uma reflexão da palavra de Deus, o pastor Eliel Marques, que vai estar nos trazendo e nos mostrando o que é a missão, que é ganhar almas para o reino de Deus em todo o mundo. Isso que o pastor Eliel esteve morando na África e também no Paraguai, e tem experiência de missão ou obra missionária, que é ganhar almas para o reino de Deus. Vamos ouvir o nosso querido irmão. Deus hoje te trouxe aqui para falar contigo. Tens notado a tua dor e os teus gemidos. Amigo, a oferta do mundo é só desilusão. O princípio é um mar de rosas, mas no fim são espinhos. Mas ouça agora, amigo, o que eu vou te dizer. Te apresento alguém que com certeza seus problemas vai resolver. Ele faz e desfaz no momento em que ele quer. Suas promessas não falham, pode vir o que vier. Ele abre as portas fechadas só pra você passar. Ele faz e desfaz no momento em que ele quer. Suas promessas não falham, pode vir o que vier. Ele abre as portas fechadas só pra você passar. Você é o eleito de Deus, não nasceu pra sofrer. Você é o eleito de Deus, tu não vais perecer. Você é o eleito de Deus, sua palavra nos diz. Quem tem promessas não pode morrer. Você é o eleito de Deus, não nasceu pra sofrer. Você é o eleito de Deus, tu não vais perecer. Deus te criou pra sorrir e pra ser vencedor. Você é um eleito de Deus. Ele faz e desfaz no momento em que ele quer. Suas promessas não falham, pode vir o que vier. Ele abre as portas fechadas só pra você passar.
Ele faz e desfaz no momento em que Ele quer. Suas promessas não falham, pode vir o que vier. Ele abre as portas fechadas só pra você passar. Você é o eleito de Deus, não nasceu pra sofrer. Você é o eleito de Deus, tu não vais perecer. Você é o eleito de Deus, sua palavra nos diz. Quem tem promessas não pode morrer. Você é o eleito de Deus, não nasceu pra sofrer. Você é o eleito de Deus, tu não vais perecer. Deus te criou pra sorrir e pra ser vencedor. Você é o eleito de Deus. Deus te criou pra sorrir e pra ser vencedor. Você é o eleito de Deus. O programa Novo Nascimento tem o grato prazer de contar hoje no estúdio da TV Novo Hamburgo com o pastor Eliel Marques, pastor responsável pelo campo missionário, ou melhor, pela obra missionária da Igreja da Floresta. Pastor Eliel Marques já residiu na África, tem conhecimento do trabalho missionário no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, e é um homem voltado para ganhar almas para o reino do céu. Razão por isso, ele comparece nesta oportunidade no programa para falar um pouco sobre obra missionária. E antes de nós passarmos ao pastor Eliel Marques, nós queremos ler um texto bíblico que está no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2 e verso de número 14, e diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Primeiro, o Senhor Jesus disse que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Se o homem natural não compreende as coisas de Deus, o homem espiritual é instruído para fazer o trabalho do Senhor. E nós consideramos o pastor Eliel um homem instruído para fazer o trabalho do Senhor. Por isso, pastor Eliel, nós queremos dizer para você, bem-vindo nesta tarde para falar um pouco da obra missionária e também da obra de Deus. Obrigado, pastor Antônio Barreto. Primeiramente, agradecemos a Deus por esta oportunidade de nós podermos estarmos transmitindo aqui a palavra de Deus, levando a todos essa semente, a palavra salvadora, palavra regeneradora, por este meio de comunicação que é a nossa TV Novo Hamburgo. E nós louvamos a Deus, pastor Barreto, por esta oportunidade. Agradecendo também o convite que nos fez para estarmos aqui, para nós podermos conversar um pouco, e principalmente sobre esse assunto fundamental, que é o novo nascimento, e em especial na área que nós atuamos, que é a área missionária, especialmente na área de missões e evangelismo, qual nós temos desenvolvido um trabalho aqui no campo da Floresta Novo Hamburgo, juntamente com o apoio do nosso pastor-presidente, pastor Vitor Pires, tem nos dado todo o apoio para nós também desenvolvermos esse trabalho de missões e evangelismo. Pastor Eliel, nós entendemos que o senhor, pela sua pouca idade, porque o senhor é um jovem pastor, um jovem pregador, e que já residiu, inclusive, na África, ele pode trazer para todos os nossos telespectadores um pouco sobre obra missionária, porque as pessoas muitas vezes não entendem obra missionária. Muitas vezes as pessoas falam obra missionária, né? As pessoas ficam indagando a respeito do que é obra missionária. O Novo Nascimento, o programa Novo Nascimento, se propõe
a fazer com que as pessoas entendam a obra do Senhor, entendam a palavra do Senhor, porque nós já gravamos, pastor Eliel, alguns programas, e eu tenho falado quando Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, te é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Se a pessoa é necessário nascer de novo, né, e principalmente na obra missionária, onde você está num país com língua diferente, com costumes diferentes, com jeito diferente, nós queremos que tu fale um pouco sobre isto, para que os nossos telespectadores possam entender e começar a entender o que é obra missionária, orando por obra missionária, contribuindo com obra missionária e entrando de cabeça na obra do Senhor, na obra missionária, e no nome de Jesus. Muito bem. Quando a gente fala de missões e evangelismo, à luz da Bíblia, à luz da palavra, fundamentalmente, nós temos que entender que o trabalho, ele é feito com um objetivo específico, que de primeira mão é a evangelização, é a pregação da palavra. Então, o maior objetivo, o mais sublime que nós temos quando fizemos missões é a disseminação da semente da palavra de Deus, que é a palavra de Deus. E em questão de trabalhar em outros países, desenvolver missões, por exemplo, na África, como o senhor falou, outra língua, que é outra cultura, que tem ali outros costumes, a gente sabe disso, não é diferente no aspecto da evangelização, no sentido de pregação da palavra, porque a palavra, ela é universal. A palavra de Deus é uma só. Aonde nós formos, seja em qualquer parte do mundo, com a palavra de Deus, ela é a mesma palavra, não muda a sua essência, jamais muda. É claro que a gente tem ali, então, os choques culturais, porque tem costumes diferentes, hábitos diferentes, e tudo realmente passa por uma mudança de comportamento, mas na questão de aplicação da palavra, de pregação da palavra, evangelização, é a mesma coisa, não altera e não muda. Quando fala-se em novo nascimento pela palavra de Deus, tanto faz aqui no Brasil como em outros países, por exemplo, que desenvolvemos esse trabalho missionário, o mesmo Senhor que lava, que transforma, que regenera e que faz com que nós nasçamos de novo aqui no Brasil, é o mesmo que também age em outros países. E era uma dúvida que eu tinha quando, das primeiras vezes que eu saí para o exterior para fazer missões, chegando lá, o que fazer, como pregar, o que pregar. Achava que mudava alguma coisa. Na verdade, o que muda é os costumes, os hábitos, os culturais principalmente, mas a palavra, a essência é a mesma. E a salvação, o novo nascimento, ele acontece da mesma forma que acontece aqui no Brasil. O senhor trabalhou, por exemplo, com o pastor Luiz Antônio da Luz, que tinha o coração e a mente voltada para a obra missionária. O senhor trabalhou no interior do Rio Grande do Sul, mais precisamente ali por São João do Deserto, para aqueles lugares ali, e trabalhando em obra missionária. E a gente sempre se depara, pastor Eliel, com pessoas que dizem assim: eu não creio em Deus, eu não creio em Deus. E até estava lendo esses dias na Bíblia, no livro dos Salmos, no capítulo 10, verso 4, diz assim que o homem por orgulho, ele diz, todas as suas cogitações, ele disse: não há Deus, não há Deus. E nós temos pessoas que moram em Novo Hamburgo, que residem em Novo Hamburgo, que estão dizendo: não há Deus, não há Deus. Então nós queríamos que as pessoas, pastor Eliel, passassem a entender que existe um Deus, que existe um Cristo que padeceu no Calvário, que derramou seu sangue no Calvário, que foi injuriado, que foi blasfemado por causa das nossas almas. Para que as pessoas, nas suas cogitações, como diz o Salmo, ele não diga não há Deus, né? Então, nos países, por exemplo, África, onde
são países essencialmente novos em relação ao Evangelho, né? Queríamos que o senhor passasse para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, como enfrentar essa situação da pessoa dizer, não há Deus, não há Deus. Exatamente, pastor. A questão de Jesus já disse na sua palavra, e quando ele se referiu ao conhecimento da palavra, ele disse, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Na verdade, a questão de muitas pessoas não crerem em Deus é porque não conhecem Deus, na verdade. Não se achegaram a Deus. O momento que alguém passa a conhecer a Deus, ou buscar conhecer a Deus, na verdade abre-se uma visão ampla do que realmente é o Evangelho e do que realmente é Deus. Não apenas pelo ouvir, porque hoje as pessoas elas têm muito um preconceito que já é formado pela sociedade, que já é formado, já tem uma base de formação, até mesmo na mente das pessoas, por conta de muitos fatores, e que até distancia as pessoas, até mesmo sem conhecer Deus, sem nem ter um contato com Deus. Então acreditam que não há Deus, não creem em Deus, mas porque não experimentaram Deus ainda, porque não conheceram Deus. De fato, quando a gente começa a conhecer a Deus, quando nós paramos para conhecer Deus, e como é que a gente conhece Deus, pastor Barreto? Nós conhecemos Deus pela palavra. Deus é revelado pela sua palavra. Então não existe uma outra forma de nós conhecermos Deus a não ser pela palavra de Deus, que é o que nos revela o próprio Deus. Então, quando nós evangelizamos, tanto aqui no Brasil, nas regiões aqui de origem alemãs, ou lá na África, a questão era essa. Nós trabalhávamos muito com esse princípio, de fazer Deus conhecido, de levar Deus para as pessoas ao ponto de elas conhecerem a Deus, começar a andar com Deus, começar a ter um contato com Deus, que é através da palavra, através da oração, e aí começavam as mudanças. A partir daí que a pessoa começa a enxergar, a ver de outro jeito, porque o Espírito Santo, que é o Consolador, ele tem liberdade. No momento que nós abrimos o coração para entender e conhecer Deus e buscar conhecer Deus, o Espírito Santo entra com o seu papel, que é Consolador, e nos consola, e com isso nós entendemos o propósito de Deus. E aí nós começamos a conhecer Deus. Jó, ele fala no livro de Jó, no começo, ele diz que não ouvia falar de Deus apenas, não entendia, ouvia, até ele chegou um momento que murmurou, mas teve um tempo que ele, depois da provação, depois da luta, depois de tudo aquilo que Jó passou, está escrito no livro de Jó, na história de Jó, que temos na Bíblia, ele diz lá no último capítulo que agora eu já não conheço Deus só de ouvir falar, mas agora meus olhos viram Deus. Então ele passou a conhecer Deus quando ele se aproximou de Deus. Então não existe uma fórmula de nós conhecer Deus sem nós nos aproximarmos e sem conhecer Deus. Então é muito fácil. As pessoas dizem, eu não creio, não quero Deus, eu não creio Deus, porque apenas ouviram falar. Mas no momento que nós começarmos a conhecer Deus, a andar com Deus, nós vamos crer em Deus e ter um novo nascimento. Falando em Jó, pastor, eu tenho observado no livro de Jó, capítulo 28 e 28, que Jó diz assim, disse o homem, eis que o temor do Senhor é sabedoria, e apartar-se do mal é inteligência. Jó diz assim, eis que o temor do Senhor é sabedoria, e apartar-se do mal é inteligência. O Jó, ele usa dois artifícios mentais, ele usa a sabedoria e a inteligência, para que o homem comece a entender Deus. Ele disse, sabedoria não é você estar numa faculdade, ele disse, sabedoria é temer o Senhor, é temer o Senhor. E inteligência, ele disse, é apartar-se do mal, é apartar-se do mal. Pastor Elielo estava lendo, por exemplo, na palavra que nós introduzimos esse programa, no capítulo 2, verso 14 do livro de 1 Coríntios, Paulo disse que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Para ele é loucura. E quando
pastor Eliel, tento entender a obra missionária. Eu nunca fui em obra missionária transcultural. Eu vejo choque de culturas e o homem pregando o Evangelho de Cristo. Como é isso, pastor? Como é que é difícil a pessoa chegar numa cultura diferente, num país com língua diferente, com costume diferente? É difícil fazer com que a pessoa tenha sabedoria e tenha inteligência, que disse Jó? Na verdade, então, voltamos àquele assunto, como eu estava falando, que é a questão de nós precisamos conhecer Deus, que é o principal, é a coisa principal para nós podermos entender Deus. Aliás, é assim com tudo, né? Se a gente não conhecer, a gente não entende. Qualquer assunto que seja, se tu não buscar o conhecimento daquele assunto, você não vai entender aquele assunto. Deus também, Deus precisa ser conhecido. Deus precisa ser conhecido. E a Bíblia diz que é para nós propagar o nome do Senhor às nações e fazer o nome dele conhecido. Então, eu lembro, por exemplo, lá na África, em uma ilha, havia um povo, havia uma tribo que jamais haviam conhecido Deus, jamais ouviram falar em Deus. Eles tinham apenas os seus costumes místicos, eles tinham apenas os seus costumes locais e tinham suas crenças, mas não conheciam Deus. E uma missionária inglesa, ela recebeu um chamado de Deus para evangelizar essa tribo. E ela foi para lá, já de certa idade, mas foi para lá. Chegando nessa ilha, ela começou então a apresentar Deus para aquelas pessoas que jamais ouviram falar de um Deus como a Bíblia nos apresenta. Apenas eles tinham os preconceitos deles enraizados na cultura local e no misticismo, de acordo com o que eles aprenderam de berço ali no meio de uma ilha, onde não tinham acesso, não tinham comunicação nenhuma, não tinham nada. E ela começou então a apresentar Deus, falar basicamente do amor de Deus, porque é o amor de Deus que atrai o ser humano. Exatamente foi o que Deus usou para salvar o mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Ou seja, Deus, o seu amor foi tão grande que ele amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho para que encarnasse em um ser humano, em carne, osso, sangue, não gerado por vontade humana, mas pelo Espírito, para poder então aqui mostrar o caminho, apresentar o caminho. E ela começou a falar do amor de Deus, começou a falar sobre o amor de Cristo, o amor de Deus e tal. E aquelas pessoas naquela ilha, os homens mais velhos, que normalmente que gerenciavam o poder tradicional, normalmente os mais velhos eram sempre os líderes tradicionais, se reuniram e começaram a ouvir o amor de Deus através da pregação. Começaram a ouvir o que ela tinha para dizer. E eles disseram para ela, mas como que existe Deus? E como pode Deus nos amar se nós vivemos aqui alienados, esquecidos do mundo? Como pode você pregar um Deus que ama, um Deus que é tão bom quanto você fala, e nós estamos aqui esquecidos, na miséria, não temos contato, comunicação com ninguém? Como? E ela começou a ensinar, pela palavra do Senhor, o verdadeiro amor. E eles começaram a conhecer Deus, começaram a conhecer o amor de Deus, e eles converteram-se a Cristo, porque entenderam Deus, entenderam um dos atributos de Deus, que é o amor. E eles então, primeira reação deles, depois que entenderam, conheceram, claro que isso levou um tempo, eles compuseram um louvor, compuseram um cântico, que na língua deles, bijagó, dizia assim: Deus me ama, aleluia. A primeira coisa que eles, a reação deles, o florescer daquela reação, do impacto que eles receberam pela palavra de Deus, após conhecer Deus, após conhecer o amor de Deus, foi expressar, confirmar o verdadeiro amor de Deus.
Então eles fizeram um cântico que depois se disseminou por toda aquela região da África, aquele cântico, realmente Deus me ama, Deus me ama. Ou seja, Deus não ama especificamente um povo da terra, uma tribo da terra, uma nação. Deus ama a todos. Eles também se incluíram, entenderam, e eles cantavam, Deus me ama também. Pastor Eliel, uma das razões de nós estarmos aqui na TV Novo Hamburgo é que muitas pessoas estão sofrendo, sem ter Deus, sem compreender Deus. Eu sempre digo, pastor Eliel, que quando o Rodrigo conversou comigo a respeito de abrir um programa na TV Novo Hamburgo, primeiro eu relutei porque, primeiro que eu nunca pensei em abrir o programa, segundo porque eu não preciso, já estou uma idade de 62 anos, o senhor, por exemplo, tem 30 e poucos, né? E seria para o senhor, que era o mais novo. E eu ainda tenho que fazer uma cirurgia, mas eu vi pessoas sofrendo, famílias sofrendo. E esta é das razões de nós estarmos aqui, para que as pessoas conheçam Deus, assim como esta missionária esteve nessa ilha, e parem um pouco de sofrer. Você vê cada dia no noticiário, as pessoas estão se tornando bestas feras. Bestas feras, esse é o termo que nós podemos usar. Quando tira a vida de um ser humano e quando trucidam crianças, né? Crianças na sua tenra idade. Então eu senti de Deus de nós fazermos esse programa. E esta é uma razão de nós lhe trazer aqui no estúdio desta emissora, e vamos lhe trazer mais, porque o senhor conte essas experiências para os nossos telespectadores, para que as pessoas parem um pouco de sofrer, né? Para que as famílias sejam alentadas com a palavra de Deus. Exatamente. O senhor falando sobre sofrer, pastor, eu estava lembrando que na Coreia do Sul, o pastor David Yong-Cho, ele quando iniciou a igreja, que é uma das maiores igrejas do mundo hoje, né? Sim. É uma das maiores igrejas do mundo. Quando ele iniciou a igreja, ele conta isso nos seus relatos, ele começou a evangelizar e tal, e a mensagem inicial dele era sobre o inferno. Então ele pregava sobre o inferno e tal, e ninguém se convertia, ninguém aceitava. E ele foi orar e falar com Deus por que ninguém aceitava o novo nascimento. Por que ninguém aceitava Deus? Por que ninguém aderia, não recebia com o coração aberto? Aí Deus falou para ele, não fala do inferno, porque de sofrimento, de coisas más, o mundo está cheio. Não fala disso, fala do céu, apresenta o céu, mostra as coisas lindas do céu, mostra as coisas maravilhosas do céu. E ele então mudou a mensagem, começou a bater nas casas e o povo já não queria nem receber mais ele. Ele disse, não, hoje eu tenho uma mensagem diferente, agora eu quero falar do céu, das coisas lindas do céu, das maravilhas do céu. Eu quero falar das coisas boas. Hoje é a maior igreja do mundo, na Coreia do Sul, num país que a gente sabe que tem todas as suas dificuldades, de restrições e tantas coisas, mas hoje a maior igreja do mundo, uma das maiores igrejas do mundo, está na Coreia. Por quê? Justamente o que o senhor estava falando, né? Nós levar essa mensagem no meio a tanto sofrimento, nossa missão não é levar uma mensagem de sofrimento, mais sofrimento, é ao contrário, levar uma mensagem de paz e salvação. Eu estava falando para os irmãos ali no Guarani, que hoje eu não me conformo, que eu estou no Guarani já há 6 meses, e eu não me conformo de não ter ganhado alma para Cristo. Não ter ganhado alma para Cristo e cumprindo com a grande comissão que Jesus tem, que fez no livro de Marcos, na grande comissão, de pregar o Evangelho. Então nós estamos iniciando um novo trabalho ali no Guarani. E esse novo trabalho vai começar com o programa Novo Nascimento aqui, na TV Novo Hamburgo, pastor Eliel. Vai começar com um trabalho missionário que o irmão Isaías está elaborando, junto com o irmão Jonas, ali no Guarani. E já no dia 24 e 25, já deste mês, com a missionária ali do Amazonas, que vai estar pregando, nós vamos iniciar um grande trabalho missionário. Porque nós queremos que as pessoas parem um pouco de sofrer. Que as famílias parem um pouco de sofrer.
e nós vamos intensificar, porque a função principal da igreja é pregar o Evangelho. E quando as pessoas estão se enclausurando atrás de quatro paredes, nós precisamos ir para a rua e dizer para as pessoas: tem um Cristo com as mãos estendidas para salvá-los e colocar um dia melhor na sua existência. Nós queremos, pastor Eliel, te agradecer já por esta oportunidade. Nós vamos fazer com que tu venha outra vez aqui e traga uma palavra de Deus para os nossos telespectadores. Mas antes de o senhor sair, nós queremos que tu ore pelos nossos telespectadores, no nome de Jesus. Eu que agradeço, pastor, o convite, estamos à disposição. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós oramos neste instante, quando estamos aqui, Pai, falando do Teu amor, falando, Pai querido, dessa tão grande porta aberta de salvação que o Senhor tem dado, Pai. E este Evangelho que está sendo pregado, eu oro por esta vida, esse senhor, essa senhora, esse jovem, quem assiste agora, Pai, esta programação. Eu te peço a Tua bênção, a Tua graça. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus eterno, encontrar lugar neste coração que está aberto para Ti, Pai. Que as Tuas bênçãos repousem sobre todo aquele, Pai, que neste momento está, Senhor, com o seu coração aberto para ouvir e compreender a Tua palavra. Aleluia. No nome de Jesus. Amém. Volte a nos sintonizar pelo canal 14 da NET. Volte a nos sintonizar pela TV Novo Hamburgo, www.tvnovohamburgo.com.br, pela internet, e leia e também assista as mensagens no YouTube, que vai ficar gravado no nome de Jesus. Até lá, saudamos a todos com a paz do Senhor. Após nós termos ouvido o relato do pastor Eliel, nós queremos orar ao teu favor, a favor da tua família, a favor dos teus filhos, a favor da tua empresa. Nós desejamos que você seja abençoado. Este é o motivo que nós estamos aqui, é que você seja abençoado, e também, não só você, mas toda a tua família e todos que te cercam. Oramos a Deus. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus, o teu amado Filho, nós estamos, papai, rogando a tua bênção pelos nossos ouvintes, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, e oramos por toda esta cidade de Novo Hamburgo que estão nos assistindo através da TV NH. Desejamos, Senhor, que tu abençoe eles com toda a sorte de bênção. Aqueles que estiver doente, tu possa curar. Aqueles que tiver problema financeiro, conjugal, material, tu possa abençoar com toda a sorte de bênção. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Volte nos sintonizar no próximo programa, querendo Deus. Até lá, saudamos a todos com a paz do Senhor.